pastor pede que nesse momento todos assentados prestem bastante atenção no que irá acontecer nesta noite. O tema da mensagem é: solteiros ou solteiro, casado ou divorciado, o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Para muitos casais, se não para todos, no dia que você casou, esta música foi tocada. E ela marca. E tem muitas senhoras chorando neste momento, porque você lembrou de algo, de alguns anos atrás. Alguns mais, outros menos, mas todos nós lembramos do dia do casamento. Jovens, um dia eu quero que esta música seja tocada para você. Então não desperdice a sua juventude. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Então pegue sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 19, e nós vamos ler 12 versos, do verso 1 ao verso 12, e o pastor vai falar sobre solteiro, casado ou divorciado. O que Deus tem para mim? Aqueles que forem achando, podem se colocar em pé. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, mas nós teremos no projetor para que todos possam acompanhar o texto sagrado, mas melhor é acompanhar na Bíblia. A palavra de Deus fala assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E é uma pergunta: e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que Moisés dá-lhe carta de divórcio e mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério.
E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos. Por causa do reino dos céus, quem pode receber isto, recebam. Pai, obrigado pela leitura. Aplique a mesma nas nossas vidas, Pai. Que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas, entendidas e aplicadas pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que haja uma total liberdade no agir do Teu Espírito, Pai, em nosso ser. E que todos possam sair daqui esta noite transformados pela Tua palavra. Aviva-nos, Senhor. Por isso nós oramos e pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. No capítulo anterior, capítulo 18, Jesus falou sobre o maior no reino dos céus. Os seus discípulos queriam saber quem será o maior no reino dos céus. No versículo 4, Jesus falou: portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E Jesus ensina a importância da humildade. O reino dos céus, os filhos de Deus, precisam ser conhecidos pela humildade. Serem humildes, humildes. Porque o reino dos céus será habitado pelos humildes. E por isso nós precisamos ser humildes. Mas no capítulo 18, Jesus também falou sobre a ovelha desgarrada. E nos nossos dias, como há ovelhas, como há crentes afastados, longe de Deus. Tanto crentes que estão dentro de igrejas, mas a vida está longe de Deus, como aqueles que já saíram da igreja, mas permanecem longe de Deus. E olha o verso 13: e se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Irmãos, é tão difícil resgatar uma ovelha perdida e trazer novamente para o aprisco. É um trabalho tão árduo, que Jesus fala assim, que vai haver uma festa, uma grande alegria, porque é tão difícil conseguir resgatar novamente aquela ovelha, e o pastor fica tão feliz, mais feliz do que por aquelas 99 que não se desviaram por causa da dificuldade. Mas Deus não tem prazer, alegria por essas ovelhas perdidas. E no capítulo 18, Jesus também falou sobre o perdão. E quantas vezes devemos perdoar uns irmãos? Mas falou também sobre disciplina. Deus, Ele perdoa, mas Deus também disciplina. A Bíblia nos fala também, no capítulo 18, Jesus falou sobre a parábola, ou contou uma história de um credor, que ele amava o improviso, dar o jeitinho. E essas coisas foram acontecendo no capítulo anterior, no capítulo 18. Jesus estava falando para o povo, dando lições. E nós chegamos no capítulo 19. E olha o verso 1 e 2 novamente. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se
aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Jesus começa o capítulo 19 nos ensinando uma lição que todos deveriam levar para o resto de sua vida. E a lição que Jesus nos ensina chama-se consistência. O que é consistência? Tudo que a gente começa, a gente precisa terminar. Tudo. Nós nunca podemos deixar para trás. Nós podemos pausar algumas coisas, mas nós precisamos sempre caminhar para findar aquilo que começamos. E Jesus findou o seu discurso, não deixou em aberto, mas terminou aquele ciclo de ensinamento que estava dando aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali. Só que é nesta porção, no capítulo 19, após falar sobre aqueles assuntos importantes que nós vimos, que Jesus vai falar sobre um assunto de suma importância. Jesus vai falar o que Deus tem para mim, o que Deus tem reservado para mim. Será que Deus tem guardado para mim, reservado para mim, que eu fique solteiro, a solteirice? Não, pastor, mas será que Deus não quer que eu case? Será que Deus não quer que eu case? E aqueles que já estão tristes, desanimados, aborrecidos, vão dizer assim: pastor, mas será mesmo que Deus não quer que eu me divorcie? O divórcio? O que Deus tem para mim? Um dia desses, um jovem me disse: pastor, todo mundo está dizendo que eu preciso me casar, só que eu não acho a jovem certa, não acho alguém que se encaixe naquilo que eu desejo encontrar numa esposa. Só que, honestamente, eu estou tão bem assim, solteiro agora, estou estudando, estou trabalhando, estou adquirindo as coisas, eu não tenho sentido falta destas coisas. E eu disse para ele: o que você precisa saber é o que Deus tem para você. Muitas pessoas, por antecipação e precipitação, começam a ouvir conselhos errados, e nesta busca de um casamento, tomam decisões precipitadas, e nestas decisões precipitadas, estas decisões são totalmente erradas. E decisões erradas em nossas vidas trazem consequências, e consequências que nós vamos levar para o resto de nossas vidas. O que todos precisam saber, antes de tomar qualquer decisão: o que Deus tem para mim. Jesus vai ser questionado neste texto. E ele começa sendo questionado pelos fariseus. E os fariseus fazem dois questionamentos. E Jesus vai tratar dos assuntos de acordo com o questionamento. Só que parece que os discípulos não estavam entendendo os ensinamentos. E eles fazem o último questionamento. E nós vamos falar sobre isto. Agora, o que Deus tem para mim? Em primeiro lugar, o que Deus tem para mim? O casamento. O casamento. Deus preparou o casamento.
E Jesus vai falar sobre o casamento após a primeira indagação dos fariseus. Olha a pergunta que eles fizeram. Verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, mas com propósito. Qual que era o propósito? Olha aí, tentando, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? É lícito se separar por qualquer motivo? Jesus vai responder esta pergunta sobre o divórcio, falando sobre o casamento e o que Deus disse sobre o casamento. Para isso ele fala que o casamento foi criado por quem? Quem sabe? Quem criou o casamento? Deus. Deus. E nós precisamos ter certeza disso. Deus. Olha o verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? A teoria da evolução, em uma das suas crendices, eles acreditam na teoria da reprodução espontânea, a biogenese. Já viram falar? Neste caso, na teoria da reprodução espontânea, não há a necessidade de macho e fêmea. De um jeito ou de outro vai haver a reprodução. Só que, como sempre, a teoria da evolução sempre está atrasada nas informações, porque desde 1860, o francês Louis Pasteur definitivamente concluiu e provou que a reprodução espontânea não acontecia. Ela não acontece. Só que muitos professores mal informados permanecem ensinando isso nas salas de aula. Nós estamos falando que os seres humanos foram criados, e não é um processo evolutivo. E quando foram criados macho e fêmea. Cromossomos XX e cromossomos ciência. Não filosofia, não teoria, ciência. E o casamento é a junção desse cromossomo XX com XY, macho e fêmea. E através da reprodução natural e não espontânea, dará-se continuidade à vida. Macho com fêmea nasce bebê. Macho com macho não nasce. Fêmea com fêmea não nasce. Mas macho com fêmea nasce. Dará continuidade à vida. Um bebê irá nascer. É isso que Jesus está falando. No princípio foi criado macho e fêmea. E na junção do macho e fêmea dará-se continuidade. Deus criou assim. E preste atenção no texto. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? O que significa a palavra Gênesis? Princípio. Ou seja, vocês não leram lá no livro de Gênesis, no livro do princípio, que Deus criou o homem e a mulher?
Vocês não viram que lá está escrito, está registrado no princípio, no livro de Gênesis, que Deus criou assim? E olha o que Deus registrou lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea, homem e mulher. Foi assim que Deus criou. Casamento foi criado por Deus. Segunda lição que nós tiramos sobre o casamento: foi ordenado por Deus. Ordenado por Deus. Olha o verso 5 de Mateus 19. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Preste bastante atenção. Pai, mãe, homem, mulher. Nós não somos homofóbicos. Nós não somos homofóbicos. Nós somos simplesmente papagaios do que a Bíblia diz. Nós repetimos: pai, mãe, homem, mulher, continuidade da vida. Deixará pai e mãe, homem e mulher. É o processo da parte natural da reprodução. Deus criou assim, é ordenado por Deus assim. Jesus está dizendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, e este homem e esta mulher se casando se tornam uma só carne. E quando ele fala que o casamento faz com que o homem se torne uma só carne, ele está dizendo que os dois vão se completarem. Vão se completar e serão um. Foi isso que foi dito a Adão. Olha o verso 23 de Gênesis 2. E disse Adão: eis é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Completou. A ordem de Deus é que o casamento deve ser a junção do homem com a mulher, um com o outro. Isto foi que Deus deixou registrado desde o princípio. Desde o princípio. Olha o verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. As palavras são apegar-se-á e unirá. Ambas as palavras estão no futuro do presente, ou seja, é algo que vai acontecer e que a sua duração será contínua, não deve ser quebrada. Vão se unir, vão se apegar, e isso irá permanecer em vida. Essa semana nós perdemos um casal, ou dos casais, né? um componente do casal, o irmão Daniel. Quantos lembram dele? A irmã Diná está sofrendo. Mas enquanto estiverem em vida, apegaram-se um ao outro, uniram-se e viviam juntos. E todos lembram dos dois andando o quê? De mão dada, o tempo todo. Ela não ia na frente, nem iria atrás, nem no inverso, mas os dois sempre andavam juntos. Sabe o que é isto?
é como se fosse uma algema. Os dois vão se grudar, sem algemas, e vão andar juntos. E lembre-se que esta regra ordenada por Deus tem uma sentença: deixará pai e quem? Mãe. Precisa ver isso. Precisa ter a sua própria vida. Precisa obedecer essa regra. E terceira lição, sobre o casamento, é que o casamento é abençoado por Deus. Olha o verso 5. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Um jovem conhece uma jovem e eles começam a conversar. E a conversa é sobre diversas coisas. Com o passar do tempo, aquele jovem, aquela jovem começam a se interessar um pelo outro. Tudo começou com uma conversa boba. Só que a conversa foi aproximando eles. E aquele interesse foi surgindo. E de repente, aquele jovem chega para aquela jovem e diz: você quer namorar comigo? E conversa com os pais, e há permissão de namoro. E eles começam a namorar. E a conversa então fica mais intensa agora, porque estão namorando. E o crente, quando namora, pensa no quê? Casamento. E passa um tempo, os dois focados, e de repente ele fala assim: você aceita casar comigo? E dá uma aliança de noivado. E aquela jovem coloca a aliança de noivado, e ele também, e todos ficam dizendo: agora eles vão casar, agora eles vão casar. Eles noivaram, agora vai. E começa a ter o preparativo para o casamento, né? Tem que comprar casa, tem que alugar casa, tem que, né, agilizar as coisas, tem que fazer alguma coisa. Voltar para casa do pai e da mãe não pode, está a regra lá. E começa a se organizar os dois para o casamento. E de repente chega o grande dia. A igreja cheia, o noivo na frente, e de repente a marcha nupcial começa a ser tocada. E as portas se abrem, e a noiva começa a entrar, e todos ficam em pé. E ela chega até o altar. É uma mensagem. Daí vão para a cerimônia do casamento. O pastor pergunta para ela: você quer se casar com esse jovem? Ela com um sorriso: sim. E o pastor pergunta para ele: você quer casar com essa jovem? Sim. E o pastor então diz: na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte vos separe. E eu vos declaro marido e mulher. Daí o pastor diz: agora você pode beijar a noiva. E os dois se beijam.
selando o casamento. Às vezes seu casamento foi assim, ou foi quase assim, ou foi parecido com isso. Você às vezes pulou algumas etapas aí, mas você fez um juramento um dia. Você fez um juramento ao dia. Você jurou amor eterno ao seu cônjuge. E o casamento é uma instituição criada por quem? Deus. E representa a união entre a igreja e Cristo. Efésios 5:25 fala: e vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E diz também no verso 24: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu não estou perguntando se você concorda com o texto ou não, estou dizendo que o texto de Deus fala assim. É isso que Deus determinou. E sendo o casamento criado por Deus, irmãos, não é de estranhar que é uma das instituições mais atacada por quem? Por Satanás. Ele vai tentar destruir casamentos, porque o juramento foi: até que a morte vos separe. E ele gosta de romper contratos. Satanás gosta de romper contratos. Casamentos fortes, igrejas fortes. Casamentos fortes, sociedades fortes. Não é à toa que a nossa sociedade está indo para o buraco. Por que a nossa sociedade está indo para o buraco? Porque nós temos muitos casamentos fracos. Igrejas estão fechando suas portas. Por quê? Casamentos fracos. Só que os fariseus não ficaram contentes. Jesus esclareceu tudo. Tem alguma dúvida sobre o casamento? Não. Mas os fariseus insistiram. Olha o verso 7. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Segundo, o que Deus tem para mim? Deus tem para mim o divórcio? Será que o divórcio é aceito por Deus? Por que será que Moisés deu autorização para a carta de divórcio ou repudiar alguém? Pode se separar? Jesus vai dar a resposta. E sabe por que há separações? Jesus fala: por causa da dureza do coração. Olha o verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, no princípio, lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, não era assim. Não era assim. Qual é o motivo que causa mais brigas entre os casais? Coração duro. Eu errar? Eu não erro. Na verdade, a última vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado e descobri que não estava. Não falei. Você falou que falou, não falou. Você não falou. Dureza de coração. A dureza de coração é a causa que tem causado mais brigas entre os casais. E sabe o que representa a dureza de coração? A rejeição, a rebeldia de aceitar uma ordem dada por Deus. A dureza de coração é a rejeição
daquilo que Deus disse, e serão os dois uma só carne. A dureza de coração não quer ser uma. Eu quero o meu direito. É o egoísmo. É o egoísmo. Eu estava em Goiânia. Eu fui visitar um casal. Numa quarta-feira à noite, depois do culto. E quando eu chego no portão, ela me recebe. E ela diz em voz alta: pastor, eu não aguento mais esse traste. E ele vem atrás: pastor, eu não suporto mais essa praga. Eu não aguento mais. E eu sentei os dois numa cadeira, em volta da mesa, e disse: olha, se nós formos passar a noite falando dos defeitos um dos outros, nós vamos passar a noite aqui e vocês não vão falar todos os defeitos um dos outros. Mas vocês fizeram um juramento. E vocês precisam honrar. E o homem sempre é o coração mais duro, né? Uma amém ali. As outras ficaram com medo. Ele disse: pastor, eu nasci assim, fui criado assim, e vou morrer assim. Assim, coração duro. Coração duro. Coração duro causa separação. E eu disse para ele: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Já. O Salvador tem até medo de falar já, né? Já. Eu li para ele 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Se você foi criado assim, se você nasceu assim, se você passou a sua vida sendo cabeça dura, acabou. Você não é mais a velha criatura. Agora você é uma nova criatura. É hora de começar a praticar isso. A dureza de coração tem causado separações. A dureza de coração tem causado separações. Porque são rebeldes à ordem de Deus. E sabe qual é o segundo motivo que tem causado separação? O divórcio? A fornicação. Olha o verso 9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou fornicação, como está na Bíblia de alguns. Só que aqui nós precisamos entender um pouquinho a cultura judaica, a qual Jesus estava e vivia. De acordo com a lei de Moisés, havia algumas exigências. O relacionamento extraconjugal, na lei de Moisés, era aceito ou não? Não. E o que exigia o relacionamento extraconjugal na lei de Moisés? Morte. Então, se houvesse traição, adultério, o que precisava acontecer? Morte. Olha o texto, Levíticos 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente, sem dúvida do caso, morrerá o adúltero e a adúltera. Então, espera um pouquinho.
A fornicação que Jesus está falando aqui, o adultério, prostituição, não pode ser um relacionamento extraconjugal no casamento. Porque um relacionamento extraconjugal no casamento, nos dias de Jesus, exigia-se o quê? Morte. Então nós precisamos voltar à origem. O que Moisés estava dizendo? Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lá dará na sua mão, e a despedirá na sua casa. Se quando se casasse, e encontrasse alguma coisa indecente, poderia então dar carta de repúdio, de divórcio. O que a Bíblia está dizendo é, quando a pessoa se casasse, e após o casamento, descobrisse que um dos dois, não era mais puro, e aquilo rachasse a comunhão, então poderiam desfazer o contrato, ou que houvesse alguma mentira. Não, meu pai é fazendeiro lá em Goiás, tem 300 carretas de boi, a terra dele beira 100 mil alqueires, é que fica na beiradinha assim, sabe? Do lado de lá está os 1000, do que está dele. Houve mentira. Poderia dar carta de repúdio. Sabe o que é essa carta de repúdio nos nossos dias? A anulação do casamento. Só que isso tem um prazo. Não tem um prazo? Tem um prazo e tem as regras. Se não se encaixar nas regras e no prazo, não pode se dar carta de anulação de um casamento. Então, repudiar biblicamente é anulação de casamento. Ponto. Nossa Constituição, temos este benefício, ou esse direito, não sei a palavra mais adequada a encaixar aqui, mas algumas cláusulas dão o direito ao cidadão brasileiro a exigir a anulação do casamento, mas precisa haver uma petição, o juiz precisa reconhecer isto. Agora, nos dias de Jesus, os homens estavam dando carta de repúdio, carta de separação para suas esposas por qualquer motivo. Se chegasse em casa, a janta não estivesse pronta, ou tivesse queimada, ou não tivesse do gosto dele, ele dizia: vai embora, vou arrumar uma outra que saiba cozinhar melhor. Ou se chegasse em casa, a roupa não tivesse bem passada, ou bem preparada, ou bem limpa, o homem dizia para a mulher: ó, tchau, você não é uma boa esposa, você não sabe nem lavar roupa. Ou quem sabe, andando pela rua de Jerusalém, encontrasse uma jovenzinha mais bonita, mais nova, e crescesse o olho, e dizia: ó, vai embora, eu arrumei outra pessoa melhor. Naqueles dias, era isso que estava acontecendo. E Jesus está alertando eles: olha, por causa da prostituição, está havendo muitas separações. Trazendo para os nossos dias, hoje muitos casamentos estão se desfazendo por causa de pessoas
que entram no meio de um relacionamento e causam divisão. Pastor, mas ele é tão bonzinho. Pastor, mas ela é tão boazinha. Mas não é teu esposo nem tua esposa. Corre, é laço do diabo. Foge sem olhar para trás. É artimanha, vai te derrubar. Um tempo atrás, um jovem me disse: pastor, eu conheci uma moça, uma boa moça. Ela tem 18 anos. Pastor, que moça. Ela estuda, ela trabalha, mora com os pais, vai na igreja. Uma boa moça. A gente está conversando. O que o senhor acha? Eu disse: um jovem, 18 anos ela já foi casada? Então, ela tem um filho de 3 anos. Ela está se separando, pastor, mas não separou ainda. Eu disse para ele: você está conversando com ela? Aham. Saiba que você está sendo um adúltero. E ela está adulterando com você, se há chance de relacionamento. Eu estou adulterando? Eu falei: está. Porque se ela é casada e está dando conversa mole para ti, ela está adulterando. E se você está dando conversa mole para ela, você está adulterando. Vocês são 2 adúlteros. Semana passada eu perguntei para ele: e a moça? Então, pastor, não estou conversando mais com ela. Amém. Por quê? Estas coisas que causam o divórcio. Terceiro. Primeira, coração duro. Segunda, prostituição, relacionamento físico fora do casamento. E pode ser íntimo, assim, mais íntimo, conversa, mole, que é um passo atrás do outro, até que daqui a pouco vai acontecer o negócio. Terceiro, sabe o que causa o divórcio? É a possibilidade de casar de novo. Verso 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O casamento não é algo descartável. Você pega, usa, não quero mais não, não quero mais. Não é descartável. Você se casa. E se não gostou, não deu certo, ou achou outra pessoa mais atraente, você troca. Não é como um carro, não é como uma casa, não é como uma televisão, não é como um celular. Você troca de ano em ano, ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou como alguns jovens de semana em semana. Não. Irmão, certa vez eu fui conversar com uma noiva antes do casamento. E eu perguntei para ela: e daí, está pronta para o casamento? Ela me disse: pastor, eu vou casar, mas se não der certo, a gente se separa. Irmãos, é triste, mas esta é a realidade de muitas pessoas. De muitas pessoas. Agora, ninguém obriga ninguém a viver junto para o resto da vida. Entende? Ninguém obriga ninguém a viver junto para o resto da vida. Ou até que a morte os separe. Mas se a separação é uma opção,
e por causa de um outro casamento, ou pela dureza, ou porque há um adultério, o adúltero e a adúltera permanecem no erro. Certa vez Jesus encontrou uma mulher samaritana. E raramente alguém acreditava no casamento mais do que aquela mulher samaritana. Jesus disse para ela: você já se casou 5 vezes. Esta gostava de casamento. Entre parênteses agora, mas vai ter dedo podre desse tamanho. Vai ser ruim de escolher. E Jesus fala: olha, e o que você está vivendo agora é problema, porque ele não é marido teu. Jesus escancarou a vida dela. Ela acreditava no casamento. Deus, escreva isso, Deus não é Deus de divórcio. Deus não criou o casamento para que houvesse o divórcio. Mas todos estamos todos estamos sujeitos a pecar. E todos estamos sujeitos a pecarmos, sabe em que área? No casamento. Estamos sujeitos a pecar no casamento. Agora, todos aqui nesta noite sabem que o divórcio não é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque o casamento é até que a morte nos separe, mas por causa da dureza, por causa do relacionamento extraconjugal, por causa da possibilidade de um outro casamento, há o divórcio. Mas eu sei que há no nosso meio pessoas que passaram pelo trauma de um divórcio. Não porque queriam se divorciar, não porque se separaram, mas porque alguém não honrou o compromisso com esta pessoa. Mas o fato é que todos nós precisamos saber é que, verso 6, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A separação nunca será aceita por Deus, mas alguns já passaram por esse trauma, e nós vamos falar um pouquinho para frente sobre isso. Mas agora, Jesus vai falar sobre uma terceira coisa, que pode ser a vontade de Deus para a sua vida: a solteirice. Os irmãos sabiam que nos nossos dias está aumentando o número de pessoas que não se casam, que permanecem solteiros? Eu sei que se eu perguntasse para todos os pais aqui: você quer que o seu filho esteja solteiro? Todos diriam: não, eu quero que o meu filho se case, ou minha filha se case, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas qual é a vontade de Deus? Os discípulos fazem então uma indagação, e Jesus vai falar sobre a solteirice. Olha o verso 10: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém se casar. Os discípulos acharam um absurdo. Não foi nem os fariseus, não foram os fariseus, foram os discípulos. Eles acharam um absurdo. Quer dizer então que não pode repudiar a mulher por qualquer motivo? Não pode. Eles acharam um absurdo. E sabe a lição que nós aprendemos aqui com Jesus? Que é sobre a condição do homem em relação à mulher. Existem homens, existem mulheres que não estão
dispostos a se submeterem às regras do casamento. E Jesus está sendo claro: olha, se você jovem não está disposto a se submeter às regras do casamento, então não se case. Não se case. Verso 10 de novo. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Certa vez eu perguntei para um jovem: por que você quer casar? E já estavam nos dias do casamento. Ele disse: pastor, eu quero casar porque eu quero alguém que faça comida para mim, que lave a minha roupa, que limpe a casa e que lave louça. Eu disse para ele: você não quer uma esposa, você quer uma empregada. E é mais barato. Há muitas pessoas que não estão prontas para se casarem, porque são egoístas demais. Cuidado, pois você deve permanecer solteiro ou solteira até estar pronto ou pronta para se casar. Caso contrário, não é bom se casar, vai ser briga na certa. Segundo, nem todos podem receber esta palavra. Jesus está dizendo: nem todos estão dispostos a ouvir o que Deus ensina sobre o casamento. Irmãos, existem pessoas que não estão dispostas a obedecer a primeira regra do casamento. E sabe qual é a primeira regra do casamento? Deixar pai e mãe. Olha o verso 5. E disse: portanto deixará o pai e a mãe. Regi, está disposto a deixar pai e mãe? Então está disposto a casar com a Pati. Agora pergunta para a Pati: Pati, está disposto a deixar mãe? O pai dela já faleceu. Está disposto a deixar mãe? Ô pastor, mãe não. Não está disposto a casar. Primeira regra. Se não está disposto a obedecer a primeira regra, não está disposto a casar. Outros não querem obedecer a segunda regra. Qual é a segunda regra? Se tornarem uma só carne. O que é meu, o que é seu, agora se torna nosso. Nosso. Irmão Kleber, de quem que é o cadete vermelho? Nosso. Nosso. Irmã Berenice, de quem que é a Tucson preta? Vou falar com autoridade. Nossa. Jacques, de quem que é o Siena? Você deu golpe na caça, né? Todo mundo sabe. Irmã Patrícia, irmão Hélio, de quem que é o Fox? Entende? Nosso. Se não está disposto a ser nosso, não está disposto a casar. Olha o verso 5, a continuação: e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Terceira regra: outros não estão dispostos a obedecer a regra de viverem até que a morte os separe. E Deus disse, verso 5, a continuação: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem, o que foi feito não pode se separar mais. Não separe o homem. O problema é que entre os solteiros há pessoas que não estão dispostas a receber essa palavra, não estão dispostas a obedecerem isto. O coração está duro e não pode ter uma vida de casado.
Agora, deixe eu lhe dizer algo. Não pode, sob hipótese alguma, existir um namoro como casado. Alguns chamam os namoridos. É um namoro que tem uma vida como se tivesse casado. Paulo fala isso. Olha 1 Coríntios 7, 9. Mas se não podem conter-se, o que é para fazer? Case-se. Porque é melhor casar do que abrasar, viverem juntos. Não consegue ficar sem mulher, não consegue viver sem homem, então casa. Casa. Lembra da mulher samaritana? Casa. Mas ficar solteiro? Não. Há muitos solteiros que não aceitam as regras do casamento, mas não conseguem viver uma vida sem se prostituírem. Lembre-se que a prostituição é o relacionamento físico do solteiro. Isso é pecado. E por fim, aos que nasceram, se tornaram e se fizeram solteiros. Olha o verso 12. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus ou dos céus. Quem pode receber isto, receba. Jesus está dizendo que há pessoas que nasceram solteiras e vão permanecer solteiras, não querem se casar, não sentem vontade de se casarem. Há pessoas que por motivos físicos, tanto homens como mulheres, não podem mais se casarem, porque não vão poder consumar um casamento. Então, que não se casem. Existem também jovens adultos que por sua escolha até pensavam em casar, namoraram, mas por escolha própria resolveram não se casar para servirem a Deus. E aqui Paulo se encaixa. E ele diz algo interessante a esse grupo. Olha o versículo 32 de 1 Coríntios 7. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar o Senhor. Irmãos, eu conheço diversos homens, diversas mulheres que optaram em não se casar e se doaram para a obra de Deus. Os irmãos conhecem um pelo menos, é um dos nossos missionários. Quem? O Geraldo. Nunca se casou. E perguntam para ele: irmão Geraldo, por que você não se casou? Ele pergunta o seguinte: quem irá me substituir na obra de Deus? Porque o que casa agora tem que ter o tempo dele para onde? Para casa. E o tempo dele não vai ser mais integral para as coisas de Deus. Para casa. Irmãos, há pessoas que não irão se casar, e as suas vidas serão consagradas a Deus e para a obra de Deus. Concluindo, o que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? O casamento é a instituição que Deus formou e precisa ser cuidada. Deus quer que o homem e uma mulher se casem e vivam até que a morte vos separe. O divórcio não é a vontade de Deus. E Deus abomina a separação. E jamais aceita a separação como desculpa para resolver problemas.
Como é que você resolve o problema? Se separando? Não. A solteirice é para alguns, mas não para todos. E Paulo fala, verso 24, diz: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Paulo quer que cada um tenha certeza o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ele. Tenha certeza e cumpra o que Deus tem para você. Aos que não querem se casar, vivam para o Senhor. Aos casados, vivam para amarem e se sujeitarem uns aos outros, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. E pode beijar a noiva. Aos divorciados, os que passaram por trauma de uma separação, a pergunta é: existe reconciliação? Tem como haver reconciliação? Já tentou todas as oportunidades? Saiba que um segundo casamento trará suas consequências. Mas se você quiser se casar, que se case dentro das regras de Deus. E saiba que um segundo casamento se encaixa dentro da vontade permissiva de Deus. Não era o que Deus queria. Deus queria que o seu primeiro casamento fosse até que a morte separe. Mas se você não consegue viver separado, solteiro, sem se casar, sente a necessidade de um novo casamento, saiba que terá consequências. Mas que agora seja feito dentro dos parâmetros de Deus. E que esse agora seja até que a morte vos separe. E isso se encaixa dentro da vontade permissiva de Deus. Nós não apoiamos o divórcio, mas nós acreditamos que os divorciados não estão condenados para o resto de suas vidas, pois já pagaram um preço muito grande e pagarão para o resto de suas vidas por terem um divórcio no seu histórico. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Divórcio, nós já vimos que não é a vontade de Deus. Casamento, para muitos. Solteirice, para algumas pessoas, não para todas. Mas o que nós não podemos fazer é dar um passo para o casamento sem saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado por